Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Cláudia, onde ela continua a nos contar sobre a sua EQM, responde as nossas perguntas e ainda conta sobre outras experiências. É imperdível. Se você ainda não assistiu a primeira parte, não tem problema. É só acessar o link que está disponível aqui em cima e também na descrição do vídeo. Confere e volta aqui para ver a segunda parte. Você vai gostar muito. Bom proveito! Quem você pensa que é? Uma voz firme, séria, ao mesmo tempo tinha uma dose muito grande ali de acolhimento. Como se falasse assim, escuta, você está nessa situação, ainda quer dominar essa situação, fica aqui exigindo, botando ordens aqui, ó, então tá, eu aceito, mas eu quero ver minha mãe. Foi assim que eu entendi. E a partir do momento que essa voz aconteceu, quem você pensa que é, falando assim bem pausadamente, acabou. Não acabou. O sonho, a experiência, isso tudo acabou. Acabou. Não havia mais a Cláudia Monstro, nem a Cláudia Monstro, não havia mais nada. Só, Carlos, que eu não tenho certeza, e da outra vez que nós conversamos, eu pensei muito a esse respeito, aliás, eu sempre penso a esse respeito, em ficar imaginando em que momento isto aconteceu. Por quê? Eu levantei três situações aí. Primeira é aquela quando eu estava em casa esperando meu marido chegar, que na minha cabeça foram segundos, ele chegou. Pode ser aí. O primeiro hospital, eu já comecei a ter memória disso. E no segundo hospital, as memórias foram mais intensas. Eu comecei a lembrar de detalhes, de situações ali que ocorreram, aquele calor, o frio, aquelas pessoas que não estavam dando bola para mim, o que elas estavam fazendo ali. E eram pessoas, dava para ver perfeitamente, eram dois homens, né, um de cada lado, de costas. Eles estavam fazendo outras coisas, estavam com outros afazeres. Eles não estavam interessados em mim. Essa é uma das dúvidas maiores que eu tenho. Em que momento isso aconteceu? Se foi na minha casa, se foi no primeiro hospital, ou se terminou lá no segundo hospital. Porque tanto no primeiro como no segundo eu tinha memória disso tudo. Carlos, isso mudou a minha vida completamente. Completamente. A minha forma de pensar, os valores que eu dava, questão de ambição, de tudo. Isso me marcou profundamente. E uma coisa que eu achei também muito interessante foi que eu sempre, desde criança, sempre fui uma pessoa uma criança e adolescente, e a vida toda, muito questionadora, assim. Eu me preocupava com coisas assim que não é normal criança, adolescente se preocupar. Uma dessas coisas era o seguinte: eu sempre pensava assim, olha, eu acho que cada ser humano, cada pessoa vê a cor de um jeito. Então, o verde que eu vejo não é o verde que você vê. O azul, para mim, é uma coisa, para você é outra. Talvez isso explicasse por que que eu gosto de roxo, a minha irmã gosta de vermelho, o outro gosta de amarelo. Talvez nós todos tenhamos percepções diferentes de cores. Eu sempre tive isso na cabeça. E mais ainda, eu sempre imaginei e vi uma cor que nós não temos aqui. Não temos essa cor. Não existe por quê? Ou porque não existe mesmo, ou porque não temos condições de enxergar essa cor, nada. E lá, nessa experiência, eu vi essa cor. Eu vi. Muito linda. Mas não era, Carlos, como se ela tivesse assim em local de destaque. Aqui, Cláudia, ó,
a cor aqui. Não, não. Ela fazia parte do cenário, assim, normal, como qualquer outro. Assim como eu vi que eu estava de jeans e camisa branca e os rapazes lá de algodão cru, né? A claraboia amarelinha, aquela coisa toda, ela estava ali misturada naquele cenário. Ou era uma coisa, ou era um objeto, ou era um lance, alguma coisa assim. Essa imagem toda que eu narrei é como se nós tivéssemos colocado uma saturação. Era um cenário, uma vivência que nós poderíamos reproduzir ali em qualquer situação, só que as cores, a intensidade era muito forte, como quando a gente coloca, né, no Photoshop, saturação de cor numa imagem. Então aquilo ficava assim muito forte. Mas eu não conseguia imaginar o que tinha acontecido aquele dia. Aí eu saí do hospital, comecei um tratamento, faço o tratamento até hoje, fui diagnosticada com bigeminismo. Não é uma coisa assim tão grave, mas precisa ser medicada, controlada, exames frequentes, isso tudo eu faço desde que aconteceu isso. Mas essa experiência continuou, sabe? Prosseguiu. Eu não lembro mais detalhes, porque eu acho que todos os detalhes que eu tinha que lembrar, já lembrei, já tenho na minha memória. Não é lembrar, né? Já tenho na minha memória. E depois desses fatos, dessa experiência, não vou colocar fato, experiência, muitas coisas horríveis começaram a acontecer na minha vida. Eu perdi muitas pessoas afetivamente e perda mesmo, elas faleceram, né? Pessoas que eram importantíssimas para mim, me eram muito caras, perdi mais um agora recentemente, há 3 semanas atrás. Então, se for para responder assim, objetivamente, o que foi que eu aprendi com isso tudo, o que foi que eu fiz depois, olha, Carlos, eu posso afirmar assim que foi para me preparar. Isso que aconteceu foi para me preparar para as coisas ruins e difíceis que estavam vindo pela frente. Mas preparação por quê? Não sei. Eu acredito que se eu não tivesse passado por essa experiência, essas perdas todas, tanto afetivas, como a perda das pessoas, que foram 4 pessoas, foi muita gente em pouquíssimo tempo, talvez eu encarasse de uma outra forma a vida e me sentisse injustiçada, mas não. Eu confio muito numa força maior, que para mim é um Deus. Acredito muito que há algo já determinado para cada um. E acredito também que a gente passa por aquilo que a gente aguenta. Se a gente não passa por outras coisas, é porque a gente não aguenta. Eu encaro assim essa experiência. Agradeço muito dela ter acontecido comigo. Não gostaria de passar novamente. Não gostaria, porque naquele momento lá eu tive muito medo. Muito medo. Logo eu, tão resolutiva, tão isso, tão aquilo. Eu fiquei com muito medo. Ficou com medo da morte? Não, de jeito nenhum. Eu nunca tive. Eu nunca tive medo da morte. Agora, muito menos. Mas eu não gostaria de estar naquela situação de novo, porque era uma situação em que eu não tinha controle nenhum. Aí veio essa voz querida e determinada e no quem você pensa que é, né? E toda vez agora, eu também sou um pouco cínica, e toda vez agora que eu passo por alguma situação em que eu me acho assim tão poderosa, ai, lá faço a canteza, eu lembro quem você pensa que é, e me mato de rir, né? Cláudia, pelo amor de Deus. Mas eu não gostaria, Carlos, de passar por isso de novo. Você diz que nunca teve medo da morte, mas eu pergunto a você se o que aconteceu foi uma surpresa ou não em relação ao que você
pensava que poderia acontecer ao morrer? Ali, para mim, foi muito assustador, porque a imagem que a gente tem de morrer, ai, deve ser tão legal, você morre, né, não sente mais dor, você vai ficar perto do nosso Deus, ou então você vai para um caminho legal, assim como há os outros depoimentos aqui no canal. E eu ficava tão frustrada, porque eu acompanhava o canal e todo mundo falava, nossa, mas é bonito, é tão gostoso, não sei o quê. Eu ficava pensando, meu Deus, se realmente o que eu passei foi uma experiência quase morte, a minha experiência foi horrível. Eu não quero repetir. Eu nunca tive tanto medo ali daquele momento de não conseguir sair dali. Eu queria sair dali. Eu achava que eu ainda tinha uma responsabilidade com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos, e eu achava que eu tinha muita coisa para fazer e eu queria sair dali. Mas você não foi ameaçada em nenhum momento por nenhuma situação. Mas eu concluí ali, Carlos, e aquilo ficou muito claro para mim que eu não tinha controle de nada. Eu não iria sair dali porque eu queria ou ir embora. Não, isso não iria acontecer. Então, de uma certa forma, o que te apavorou foi a falta de controle da situação? A falta de controle e saber que se eu fosse permanecer ali, aquilo ali realmente era morte, né? Não tinha como voltar. Ao mesmo tempo, pelo que você falou, quando você voltou, essa experiência trouxe muitos ensinamentos para o seu cotidiano. Sim, sim. Inclusive, digamos assim, um menor apego ao controle? Ou não? Ah, sim. Ah, sim, Carlos. Sim. Não é tão importante, Carlos. Não é tão importante. Às vezes dá a impressão de que existe um motivo para ter acontecido aquela experiência. E também chama atenção o fato de que quando você ouviu quem você pensa que é, imediatamente você voltou, como se escutar aquela frase concluísse o seu experimento. Faz algum tipo de sentido isso para você? Sim, sim. E da outra vez, Carlos, que nós conversamos, você perguntou para mim se eu já tinha ouvido essa voz em algum outro momento, e eu te contei uma outra experiência que eu tive, mas nesse plano físico, eu tinha uma roda de amigas, como sempre tive, mas era uma roda muito específica porque fazia parte do salão de beleza que eu frequentava. E nós fazíamos chás e jantares e isso e aquilo, para nos encontrar, para dar risada, coisas assim de mulher, né? Aí uma das moças que frequentava, e era não só frequentava, depois ela se tornou dona do salão, ela estava enamorada de um homem, né, um rapaz muito legal, e eu, para dar uma força, né, para esse romance, eu falei, vamos fazer um jantar lá em casa, e aí a gente convida todo mundo, e como quem não quer nada, convida ele também. E ela, Esteral, não, vamos sim, vamos sim. E aí, assim eu fiz, né, fiz comida direitinho, veio todo mundo, e ele também foi convidado. Aí as pessoas foram chegando aos poucos, também era uma noite fria, uma noite complicada aqui na nossa cidade. As pessoas iam chegando e buzinavam, batiam palma, eu ia lá, abria o portão, saía, voltava, daqui a pouco chegava outra, eu ia lá, abria e tal. Numa das buzinadas, né, que nós pensamos, chegou mais alguém. Eu fui lá fora, abri o portão, como eu estava fazendo para todo mundo, e no meio do caminho, né, eu olhei para dentro do carro e havia uma mulher dentro do carro, com a luz do carro interna acesa, olhando para mim de uma maneira horrível, uma maneira realmente horrível, Carlos, horrível. Eu senti uma coisa horrível naquele momento. E eu ouvi, não sei, né, Carlos? Eu vou falar ouvir. Eu ouvi claramente a voz entra, entra.
como se fosse assim, uma única vez entra, e um comando que eu sabia que não era para eu desobedecer. Eu estava na metade do caminho, entre a porta da minha casa e o portão. E aí, o que eu fiz? Eu virei, né, e voltei para dentro rapidinho, e cheguei ali dentro da casa com uma cara, assim, assustada, todo mundo, o que aconteceu? O que aconteceu? O que foi? Não sei o quê. E eu, gente, tem uma mulher lá fora tão estranha. Tá. Mas o que foi? O que foi? Papapá. Acabou o jantar. Porque aquilo foi tão assustador, aquilo me atingiu tanto que acabou o jantar. E nisso chega o rapaz. E ele ouviu a minha narrativa, ele falou, não, eu sei do que você está falando, Cláudia. É a minha ex-companheira, que ela me viu vindo de moto até aqui. Ela me viu estacionar a moto aqui na frente da sua casa, e quando eu vi que era ela, eu fui embora. Já para não arrumar confusão na frente da sua casa. Então, o que a gente imagina que aconteceu? Ela pensou que eu, no caso, era a nova namorada dele. E, Carlos, eu tenho certeza que ela ia fazer alguma coisa comigo. Sabe? Uma coisa ruim. E ele disse que ele foi embora, né? Ela foi atrás, e só depois que eles conversaram, brigaram, né? Ele voltou para ver se a gente estava bem, não só eu, mas todo mundo estava bem, se não havia acontecido nada. Essa voz você escutou antes da sua experiência? Nossa, muitos anos antes. Quando você ouviu essa voz nessa situação, foi a primeira vez que você escutou essa voz, certo? Não, eu lembrei de outro episódio, Carlos, depois da nossa conversa. Eu tive o meu filho, Carlos, com 17 anos, muito jovem, sozinha, né? Eu e o meu marido, numa cidade enorme, estranha, em que a gente não tinha ninguém. E eu fiquei em trabalho de parto durante muito tempo, muitas horas, e quando o dia amanheceu, eu estava muito cansada, não aguentava mais, estava assim, entregando os pontos, né? Não aguentava mais, e não se tomava providências, né? Tinha que ter o nenê parto normal, aquela coisa toda. E eu me lembrei também que eu ouvi essa voz no momento ali que eu estava já me entregando, que eu não aguentava mais. E essa voz veio novamente e falava, calma, mais um pouco, aguenta, dando assim incentivos, né, para que eu continuasse calma, para que eu continuasse bem. Ou seja, quando você ouviu na segunda vez, você não se lembrava da primeira, você se lembrou depois de ter contado para mim. Eu sempre soube, eu nunca tinha feito a ligação. Tá, você tinha ouvido duas vozes, recentemente você percebeu que eram a mesma voz. Quando você escutou a voz na sua experiência extrafísica, experiência de quase morte, você reconheceu essa voz como sendo uma que você já tinha escutado antes? Não, eu não reconheci. Eu só fui fazer essa ligação das três muito depois. Mas elas são muito parecidas, elas têm entonação parecida. E você perguntou para mim, na outra ocasião, se era uma voz masculina ou feminina. Era uma voz, certeza, masculina. Era uma voz masculina. Né? Não tenho a menor ideia, mas era uma voz masculina. Se a gente pensar no que essa voz disse na primeira e na segunda vez, em que claramente estava protegendo você, me faz pensar que na terceira vez também estava protegendo você, mesmo ao dizer uma frase que poderia ser considerada uma frase dura. Apesar de parecer assim meio uma bronca, havia assim um acalanto ali, havia um acolhimento ali, havia. Tanto é que eu
não tenho o menor receio em brincar com essa história agora, eu comigo mesma, né? Havia um recado a ser dado, talvez. Ah, sim, né, Carlos? Ninguém dá um recado desse, né? Pela lógica, ninguém dá. Porque terminou imediatamente após ser dita essa frase. Por isso que eu penso. Terminou imediatamente. Eu não lembro de mais nada. O fato de você ter visto aquele ser grande, enfaixado, que era você também, e você jovem, morta ali naquela maca, isso em si não assustou você. O que incomodava era a falta de controle da situação. Não, não me incomodou, não. Eu só queria saber o que estava acontecendo. Você chegou em algum momento a entender o que era aquela figura? Porque você é jovem, a gente consegue entender o que era. Mas aquela figura maior parecia algo estranho para você? Pode soar um pouco ridículo, mas o que mais se aproxima, assim, ó, do eu enorme ali, parecia uma múmia. Não deixem de assistir a terceira e última parte da entrevista da Cláudia, onde ela continua a responder as nossas perguntas e ainda fala sobre outras experiências. Imperdível, você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?